vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus nessa noite. Mais uma vez falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo que é Deus mesmo. Abra lá no Evangelho de João, capítulo 16. Ana Clara pensou que era novamente, né? 16, a partir do verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Todavia, digo-vos a verdade, e é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está condenado. O Espírito Santo atua na conversão do crente. Sem a atuação do Espírito Santo, ninguém pode chegar à conversão. Independente da idade que você tem, se você é um menino, uma menina, um adolescente, um jovem, um adulto, um ancião, você não pode dizer o seguinte: eu sou crente, mas eu nem sei como é que isso aconteceu na minha vida. Não é possível isso. Você sabe que houve aquele momento quando o Espírito do Senhor falou ao seu coração. Jesus disse que esse Espírito da verdade, Deus, Espírito Santo, somente é conhecido dos crentes. Quem não é crente não pode ter o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o Deus que age no ato da nossa conversão. E segundo o próprio Jesus, ele trabalha de algumas maneiras. A primeira coisa que o Espírito Santo faz, ele nos convence do pecado. Sabemos nós todos que pecado é tudo o que não agrada a Deus. Ninguém precisa dizer para uma pessoa que ela está em pecado, principalmente se ela é crente. Por quê? Porque o Espírito Santo vai dizer para ela que ela está em pecado. O Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado e nos faz sentir necessidade de Deus. Quando uma pessoa ouve o Evangelho, quando o Evangelho penetra no coração de uma pessoa, essa pessoa tem plena convicção de que ela precisa de Deus. Ela sabe que não há uma outra saída. É como aconteceu no início do ministério do Espírito Santo, conforme o livro de Atos, capítulo 2, quando aqueles que estavam ouvindo o sermão de Pedro disseram: o que nós vamos fazer diante disso? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo ele começa a agir quando ele nos convence de que nós somos pecadores. Quando a pessoa chega à conclusão seguinte: essa vida que eu estou vivendo, ela não pode continuar. Eu preciso romper com esse tipo de vida. A segunda coisa que o Espírito Santo faz com o crente é que depois que ele é convencido do pecado e por isso se torna crente, se torna salvo, ele não tem mais prazer no pecado. O crente não pode ter prazer no pecado. Porque se tiver prazer no pecado, ele não é crente. Não estou dizendo que o crente não possa pecar. Ele pode pecar, não deve, mas pode. E como ser humano, ele vai pecar algumas vezes. Mas o crente, quando ele peca, se ele é crente, ele vai sentir-se
completamente entristecido. Se ele não sentir-se entristecido, alguma coisa está errada. Na verdade, ele tem que avaliar se verdadeiramente ele foi convertido a Jesus pela ação e pela obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado. Não há ninguém que possa convencer o homem do pecado a não ser o Espírito Santo. A segunda coisa que o Espírito Santo faz na vida do crente é que ele convence o pecador da justiça de Deus. Irmãos, Deus é justo. E a obra do Espírito Santo, ela trabalha principalmente com a nossa mente, com o nosso intelecto. Nós vamos tendo a convicção de que Deus há de agir. Deus está no controle. E a presença do Espírito Santo nos faz também entender que ninguém é justo. A Bíblia diz que não existe um justo nenhum sequer. Então, somos declarados justos por quê? Por causa de Cristo, né? É o apóstolo Paulo quem afirma que justificados pela fé, nós temos o quê? Paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não há ninguém que seja justo. Na verdade, quando alguma pessoa se sente muito justa, é porque ela não está sendo sensível ao toque do Espírito Santo de Deus. Porque a presença do Espírito Santo vai nos convencer de que se há alguma justiça, essa justiça é por causa de Jesus. Então, nós justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então, nós somos realmente injustos, mas por causa da atuação do Espírito Santo, ele nos faz viver de tal forma que se cumpre em nós aquele sermão que Jesus pregou, o Sermão do Monte. Nós vamos aprender a ter fome e sede de justiça, por causa da presença do Espírito Santo em nós. E a terceira coisa que o Espírito Santo faz na vida do crente, ele nos convence do juízo. O que é o juízo? Juízo é o resultado do que nós fazemos ou deixamos de fazer. O juízo seria como se fosse a prova final. Temos aqui muitos estudantes, né? Então, a gente fecha um período, e quando fecha aquele período, a gente tem uma prova. E essa prova seria o quê? Dizer se nós fomos bem ou se fomos mal. Quantos alunos, eu sei que aqui na Igreja da Glória não tem nenhum aluno assim, quando chega no final do ano, começa a ficar preocupado, não consegue dormir direito, né? Porque sabe que agora vai chegar a hora do resultado. E como é que vai ser esse resultado? A Bíblia diz que a presença do Espírito Santo nos convence do juízo. É o resultado. E esse juízo é inevitável. Não há ninguém que possa escapar ao juízo de Deus. A gente pode escapar ao juízo dos homens, né? Mas o juízo de Deus, não. O juízo de Deus há de se cumprir na vida de todos os seres humanos. Então, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tiago afirma, o texto que está aí, vamos ler juntos? Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Ainda mais, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então a Bíblia diz que há um dia do juízo, e quando eu sou crente, eu tenho convicção de que esse dia chegará, mas eu não fico preocupado com esse dia. Por quê? Porque eu sei que em função da conversão a Jesus, por obra do Espírito Santo, eu estou livre do juízo. Não vou entrar em condenação. Desespero em relação ao juízo, ele é comum para as pessoas que não são crentes, mas para o crente não.
O crente não precisa ter desespero, porque ele sabe que ele está julgado. E julgado como? Inocentado. Inocentado como? Mediante ao sangue precioso de Cristo Jesus. Somente pela conversão nós ficamos livres do juízo. Só pela conversão. Eu diz o seguinte: quem crê nele, vou pedir às mensageiras para lerem para mim. O que diz aí? Quem crê nele, quem crer nele, nele quem? Jesus. Não é condenado, mas quem não crê nele já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus, Jesus. Irmãos, a obra do Espírito Santo, esse Espírito de verdade, que diz a Bíblia, o Espírito que fala ao nosso coração, esse Espírito nos aponta, primeiro, que nós somos pecadores e precisamos de Deus para nos libertar do nosso pecado. Todos pecaram, diz a Bíblia, e separados estão da presença de Deus. Segundo, esse Espírito nos faz entender sobre a justiça de Deus. E por causa de Jesus somos justificados diante de Deus. A Bíblia diz que quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, diz Romanos 8, é Deus quem os justifica. Quem os condenará, diz a Bíblia? Ninguém nos pode condenar. Então, o crente salvo por Jesus, pela obra do Espírito Santo, ele tem plena certeza de que ele está justificado diante de Deus. E nós temos também a plena certeza de que o juízo de Deus há de vir. Às vezes, nós, os crentes, ficamos preocupados com situações que nos chocam, né? Por atitude de pessoas que não conhecem a Deus e têm postura tão difícil, né? Pessoas que exploram umas às outras, pessoas que fazem mal aos outros. Nós pensamos, mas será que Deus não vê isso, irmão? Deus é o Deus que julga. Nós precisamos entender que o juízo de Deus será sem misericórdia para aquele que agiu fora da misericórdia. E esse Espírito de Deus possa encher de tal forma a nossa vida que nós possamos ter a certeza, a cada dia, de que nós estamos passando por aqui, mas estamos salvos pela graça, fomos envolvidos e convencidos, né, por causa da atuação do Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer que a hora quando a pessoa sabe se ela é crente ou não, é na hora quando ela começa a avaliar a sua vida e começa a pensar o seguinte: isso que eu estou fazendo é pecado. Eu não posso continuar assim. Assim é o crente. Agora, quem não é, continua. Quem não tem o Espírito da verdade, como diz Jesus, continua. Mas quando o Espírito convence, aí a pessoa não consegue mais. Porque esse Espírito é o Deus habitando em nós. Eu queria terminar esse estudo com uma canção que não está aqui, mas os irmãos conhecem bem. Diz assim: Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo
Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, aleluia.